precisamos também prosseguir aqui a nossa caminhada. Bom, como eu cheguei a adiantar para os senhores, ainda agora, nós vamos falar de outros institutos que não apenas os recursos, porque nós estamos aqui a tratar, nesse módulo, dos processos nos tribunais, um modo pelo qual os tribunais, segundo grau de jurisdição, atua. Naturalmente, uma das suas funções é realmente a função recursal, mas ela não é a única. E é aí nesse contexto que nós, inclusive, não vamos começar pelo recurso, porque o próprio Código, na disciplina dos processos nos tribunais, não começa pelo recurso. Então isso é paradigmático. Quando o Código inicia o seu título, lá no artigo 926, deixa eu abrir aqui uma página do Planalto. Lá no artigo 926, veja, vou colocar aí para os senhores terem uma noção. Não sei se vai tudo aqui para o chat, porque o Meet ele corta, acho que foi. Vai aparecer para os senhores aí. Olhem no chat como a gente já combinou de outros módulos. Olha lá, o livro terceiro, né? O Código inicia um novo livro. O primeiro livro foi da Teoria Geral do Processo, né? O segundo, da parte geral. O livro segundo da tutela cognitiva, processo de conhecimento, execução. E o livro terceiro, são 3 livros no Código, né? O livro terceiro, dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões judiciais. Só que os meios de impugnação das decisões judiciais se dão perante os tribunais, né? Exceção feita aos embargos de declaração, do qual nós falaremos aqui, que tem uma função atípica. Mas então nós veremos aqui dos processos nos tribunais, como eu venho falando para os senhores. Título 1º, da ordem dos processos e dos processos de competência originária dos tribunais. Capítulo 1º, disposições gerais. E aí ele começa o Código, veja, 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Esse dispositivo, 926, assim como o 927, que além do 926 e 927, nós temos também o 928, nesse capítulo 1º das disposições gerais. O 928 não se refere muito a isso que eu estou falando com os senhores agora aqui, que é dos pronunciamentos vinculatórios, não. Vou falar dele rapidamente. Mais importante são os dispositivos do 926 e do 927. A leitura do 926, especialmente ali a parte final, a manutenção da jurisprudência estável, íntegra e coerente, são termos que a nossa tradição jurídica do civil law não estava muito acostumada, não era muito corrente na nossa doutrina e na lei, por uma razão muito clara, que é o que eu quero dizer para os senhores. Dito de uma outra forma, os conceitos de estabilidade, integridade e coerência são próprios do common law. E é a forma como o common law estrutura a teoria dos precedentes. No common law, falar em teoria dos precedentes é absolutamente correto. E aí é um outro ponto que eu quero tratar com os senhores aqui, nessa primeira parte, vamos assim dizer, da nossa pós-graduação aqui. Porque isso foi um tema da minha tese de doutorado, os requisitos de legitimidade dos pronunciamentos judiciais vinculatórios. Primeira observação que eu quero trazer para os senhores é o seguinte: fala-se muito em teoria dos precedentes, né? Que o nosso sistema teria adotado a teoria dos precedentes. E já teve até quem afirmasse que nós nos tornamos com isso, portanto,
saímos de civil law e nos tornamos common law. Isso não é absolutamente verdadeiro, tá? O mundo como um todo, e o Brasil também, é um fenômeno mundial, ele vem experimentando a imbricação entre esses modelos de civil law e common law. Daí que se for para definir, não há necessidade, cada ordenamento é de um jeito e tem características de um ou de outros. Mas eu prefiro, se for para definir, eu prefiro a definição do professor Fred Didier, né, que afirma que nós vivemos a Brazilian Law. Porque não existe, e aí foi o professor Michele Tarufo que já adiantou isso, não existe ordenamento jurídico no mundo que seja só common law ou só civil law. Common law e civil law se tornaram classificações e categorias que cada ordenamento jurídico ora aproveita uma, ora aproveita outra, né? A common law clássica, pura, como nós vamos rapidamente tratar aqui, e a civil law também clássica, originária, não existe em nenhum lugar do mundo. Nenhum lugar do mundo é só civil law, só common law. Há uma mistura, porque os países vão, né, os ordenamentos jurídicos vão se aperfeiçoando, e nessa medida de aperfeiçoamento, há uma análise do direito comparado, né? Então, o direito brasileiro olhou mundo afora, doutrina ajuda nesse sentido, né? E verificou algumas características de outros ordenamentos que poderiam contribuir com o nosso sistema jurídico. É basicamente isso, tá? Bom, então vamos lá. O que nós vamos inicialmente ver aqui com os senhores é o sistema de vinculação das decisões judiciais. Eu não acho correto falar em teoria dos precedentes, porque precedente é um instrumento que te permite chegar a essa finalidade de vinculação. Só que o nosso sistema, ele não se utiliza apenas dos precedentes. Nós temos fenômenos que são clássicos do civil law e do direito brasileiro, que também têm a eficácia vinculatória e que é diametralmente oposto e que não se relaciona com a categoria dos precedentes. Precedente, meus amigos, precedente é uma decisão no singular, unitário, que por ser paradigmática na fundamentação, ela possui um atributo vinculatório. Essa é a origem lá no common law. Nós temos isso no direito brasileiro. Como, por exemplo, a ação, a decisão do plenário do STF sobre o controle de constitucionalidade. É uma decisão. E tem eficácia vinculatória. Uma distinção interessante do nosso ordenamento jurídico, por razões históricas, para a Inglaterra, por exemplo, que é o berço dos precedentes e do common law, é que lá, no common law, não existe lei dizendo que as decisões, os precedentes, têm força vinculatória. É por uma questão histórica. O nosso sistema, justamente pela construção histórica diametralmente oposta, ela tem a previsão no ordenamento jurídico da vinculação, que é o que o professor Alexandre Câmara já chamou de vinculação dolosa. Porque aqui o Instituto já nasce de antemão com a finalidade de vincular. Então, a decisão do STF, ela, por disposição constitucional, artigo 102, parágrafo 3º, e também no 927 do CPC, 927 do CPC, tem a previsão de que a decisão no singular do STF sob controle de constitucionalidade, ela vincula. Ela é vinculatória.
Mas isso seria categorizado como precedente. Ok. Acontece, senhores, que nós temos também a previsão de vinculação das súmulas. Já tivemos há pouco tempo a ideia de vinculação da jurisprudência consolidada. Essa ideia da jurisprudência consolidada, como era muito subjetivo, né? Como não há uma definição em concreto, uma definição normativa do que seja jurisprudência consolidada, o novo CPC preferiu deixar isso de lado. O novo CPC ele sai da subjetividade. Nós falaremos sobre isso de novo quando analisarmos os poderes do relator, que ele podia decidir monocraticamente no código anterior por um aspecto muito mais subjetivo, quando ele entendesse que seria hipótese. E o novo CPC tira essa ideia de subjetividade, tanto lá na decisão monocrática do relator, quanto aqui do efeito vinculatório, e traz um aspecto objetivo. Não são essa é aquela hipótese que tem o poder do relator decidir monocraticamente e a característica vinculatória. Então, não vou nem tratar da jurisprudência consolidada, tá? Mas a súmula, ela é um instituto tipicamente oriundo do civil law. A súmula, ela não tem correspondente normativo no common law, porque ela nada tem a ver com o precedente. O que é a súmula? A súmula é um condensado, é um texto, é um resumo propositivo das ideias que consolidam o entendimento que foi externalizado pelo tribunal em diversos julgados. Então você veja que não é o singular, não é o precedente. A súmula é um texto abstrato que é um resumo de diversos julgados. Tanto que em todo tribunal superior, todo tribunal, até o inferior, intermediário, todo tribunal quando emite súmula, ele coloca embaixo uma nota de rodapé, uma informação de onde veio a súmula. Quais foram os julgados que resultaram naquela súmula. Então percebam que a súmula decorre de um conjunto de decisões. Um conjunto de decisões em um mesmo sentido, e nem sempre isso é bem escolhido, às vezes dá problema, e a doutrina se dedica a estudar esse fenômeno. Porque o que você tem que levar em consideração para a compreensão do entendimento do tribunal são os julgados, né? Então, se aquela súmula reproduz o entendimento de 20 julgados, você tem que ler os 20 julgados para bem entender aquela súmula. Porque algumas vezes a tarefa de você generalizar, você bota informação demais, informação que está na súmula e que não está no julgado, ou você não leva informação importante, aspectos que foram abordados nos julgados e você não tratou na súmula. Então, a súmula é a informação mastigada para você, vamos assim dizer, mas se você quer saber se tem algum erro ou não, você tem que ler os julgados. Então percebam, de início, que o common law trabalha com a ideia de precedente, que é uma única decisão paradigmática pelos seus fundamentos. Ao passo que o civil law, ele tem como primado a lei e o correspondente, assim, a figura parecida, o antagonismo do precedente era a jurisprudência, que era a ideia de conjunto, porque nós não tínhamos aqui a vinculação e tudo mais. E a súmula, que é um substrato da jurisprudência, uma decorrência da jurisprudência, não é sinônimo, é uma decorrência da jurisprudência, porque existe jurisprudência sem súmula, né? Enfim, ela passa a ideia de conjunto. Então eu não gosto de falar de que o nosso sistema, que a nossa vinculação, ela é fruto dos precedentes, porque isso é uma meia-verdade. Ela também é fruto da jurisprudência nesse sentido da súmula. Então,
Uma coisa é a gente ter adotado e ter se inspirado, vamos assim dizer, uma inspiração no common law para a ideia de vinculação. Isso não há dúvidas, né? Vamos aqui dar algumas pinceladas sobre essa ideia. Por exemplo, estabilidade, integridade, coerência, como eu lhes disse, são atributos clássicos do common law que foram muito bem representados na teoria do direito como integridade, Law as Integrity, do professor Ronald Dworkin, e que foi uma referência dogmática na elaboração do novo código, tá? Falaremos sobre isso aqui também. Então, nós devemos entender como é que é estruturado, quais são as principais características dessa ideia de vinculação. E o primeiro ponto que nós devemos ter em mente, me parece que isso é elementar para a compreensão, para o entendimento dos senhores. É o porquê, a razão pela qual nós mudamos o nosso ordenamento jurídico de modo a prever a vinculação. Eu quero, muito rapidamente, antes de ir propriamente à ideia do porquê, reafirmar, tentar deixar um pouco mais claro, algo que eu falei ainda há pouco, que foi a afirmação de que o novo Código de Processo Civil, que já não é mais tão novo assim, já vão 4 anos da vigência, 5 anos da promulgação, o Código de 2015, ele não implementou a vinculação. Eu acho isso muito importante. O nosso sistema, o nosso ordenamento processual, ele já contava com institutos associados à vinculação. Eu não estou nem falando do CPC de 73. O sistema processual regido pelo CPC de 73. Não estou me limitando a isso. Desde a época do Brasil Império, nós já tivemos a preocupação da uniformização. E ali sim, ali era civil law clássico, não tinha preocupação de imbricamento. Mas já teve a figura dos assentos, que era quase que uma súmula, vamos assim dizer, a súmula surgiu em 1930 e pouco, tá? 40 e pouco. Os assentos não eram súmula, mas era uma ideia de abstrativização e que tinha conteúdo vinculatórios. Tivemos já alguns institutos, como o pré-julgado que tinha nos códigos estaduais. O pré-julgado, o nome já indica, o julgamento estaria prejudicado, porque já teria uma tese vinculatória. Então, o nosso ordenamento, com a preocupação de uniformização, tornar uniforme a jurisprudência, como justamente a jurisprudência tem um conteúdo, uma ideia associada ao coletivo, a uma pluralidade de decisões, naturalmente sempre se teve a preocupação, porque na prática esse fenômeno se demonstrava que era da divergência jurisprudencial. Cada juiz entendeu uma coisa, cada tribunal entendeu uma coisa, e isto é absolutamente nefasto à isonomia, à segurança jurídica, à ideia de previsibilidade. É horrível. O cliente não pode chegar no seu escritório, pedir orientação jurídica e te pagar para receber uma resposta não sei. Né? E muitas das vezes era isso que acontecia. Ainda pode acontecer. Nós estamos trabalhando para mudar essa ideia. Por que você dizia não sei e às vezes você pode dizer não sei? O cara te pede uma posição jurídica, um entendimento do caso, você passa para ele e ele pergunta assim, entrando em juízo, o entendimento do tribunal, vou ganhar ou vou perder? E aí que vem a sua resposta, não sei. Né? Depende. Se você cair em tal lugar, você ganha. Se você cair em tal lugar, você perde. Se você cair na 18ª Câmara, você ganha. Se você cair na 3ª Câmara, você perde. Veja, isso é horrível.
Por isso que a jurisprudência, não, por isso que a doutrina ali quanto do projeto, da tramitação do projeto do código, a doutrina, o professor Eduardo Talamini, ele trouxe uma expressão que pegou, que foi da jurisprudência lotérica, que na verdade o ganho ou a perda do processo era uma questão de loteria, era um sorteio. Então, a depender da distribuição inicial do processo, onde você caiu, você ganha. Onde você caiu, você perde. Isso não é direito, isso é sorteio, né? E não pode ser assim. Nós devemos ter um entendimento uniformizado sobre a questão. Eu fiz menção aqui de isonomia e segurança jurídica. Eu gosto sempre de trazer uma observação, um entendimento do professor Luiz Guilherme Marinoni. Um professor que nem é tão citado, mas aqui já em nível de pós-graduação, eu indico para os senhores, o Marinoni é um dos expoentes nessa ideia de uniformização e de vinculação. É um professor do Paraná e tem uma obra jurídica extensa sobre a ideia de vinculação, foi muito utilizado na minha tese de doutoramento. Mas o Marinoni, no seu curso de direito processual, e muito tempo atrás, ele já se preocupava com a ideia de isonomia. Sempre achei isso muito interessante. Ele fala assim, olha, a isonomia, ela pode ser isonomia ao processo, isonomia no processo e isonomia pelo processo. O que é a ideia de isonomia ao processo? Acesso à justiça, do qual nós falamos lá no módulo de teoria geral do processo. Por que isonomia ao processo dialoga com o acesso à justiça? A igualdade de condições de acessar a estrutura, o órgão público incumbido de prestar jurisdição. Então não pode ter óbices que impeçam a pessoa de ir a juízo. Acesso à justiça. Então as pessoas, os jurisdicionados, devem ter a igualdade no acesso à justiça. Então, isonomia ao processo. Aqui é uma questão de português. Isonomia no processo. Bom, todos já conseguiram ingressar com o processo. Os óbices, como por exemplo o óbice econômico, já foi excluído, já foi retirado. O obstáculo foi removido. Então o pobre consegue ir à justiça, o rico consegue ir à justiça. Os dois estão no processo. Aí estão um contra o outro. Isonomia no processo. Paridade de armas. Uma ideia de um contraditório que seja equilibrado. Equilíbrio das forças. Podemos tratar aqui, por exemplo, a inversão do ônus da prova. Artigo 373, parágrafo 1º. Isonomia no processo. Né? Para evitar que nós tenhamos uma superparte. Uma parte toda poderosa, uma parte fragilizada. Você tenta equilibrar a posição entre elas. E ele dizia, a doutrina brasileira se dedica ao estudo, com sucesso, dos dois primeiros fenômenos. Isonomia ao processo e isonomia no processo. Mas nós não nos dedicamos à isonomia pelo processo. Porque nós somos frutos, decorrência do civil law enraizado. Mas é imprescindível que nós voltemos a atenção, dizia o professor Marinoni, à isonomia pelo processo. O que é a isonomia pelo processo? Que os resultados da tutela jurisdicional sejam isonômicos, sejam o mesmo para as partes. Porque se a Constituição afirma um direito fundamental à igualdade, à isonomia, dizendo que não vai ter distinção dessa e daquela outra ordem, e que todos são iguais perante a lei, nós temos um desvirtuamento, mesmo que não doloso, mesmo que não proposital, mesmo que inconsciente, nós temos uma violação a essa garantia
quando o resultado final de um processo é X e do outro é menos X, o oposto de X. Você imagina, 2 servidores públicos vão a juízo para fazer incidir no seu contra-cheque uma certa verba, um adicional lá qualquer que está previsto numa lei e a administração não paga. Demanda que a PSE lá, né? Tem a ver com pau, isso aí, dá com pau. Tem muitas demandas nesse sentido. Aí você imagina, 2 servidores, um passou em primeiro lugar, outro passou em segundo lugar, foram aprovados no mesmo concurso, estudaram no cursinho preparatório juntos, foram lotados no mesmo órgão, trabalham um do lado do outro, poderiam até ir a juízo de litisconsórcio, não foram. O primeiro foi um, depois foi outro. Um caiu numa vara civil, outro caiu em outra, um ganha e outro perde. O que justifica isso? Nada justifica. Absolutamente nada, porque estão na situação fática, base, idêntica, aprovados de concurso público, assumem o mesmo cargo, desempenham a mesma função, estão reclamando a incidência do mesmo ordenamento jurídico, não deve ter desigualdade entre eles, um ganha e outro perde. Aí recorre, cai numa um ganha e outro perde. Não faz sentido. Vai para o Tribunal Superior, um ganha e outro perde. Isso não faz o menor sentido. Absolutamente o menor sentido. E o nosso direito é ainda assim. E é nesse contexto que vem a ideia de vinculação. É por isso que surge a vinculação. Para promover uma isonomia pelo processo. Quando a situação fática é a mesma e você reclama a aplicação do mesmo ordenamento jurídico, não é por nada não. A resposta tem que ser uma só. Vejam, mas eu chamo a atenção. Se a situação fática for a mesma, a resposta tem que ser a mesma. Ou todos ganham ou todos perdem. Né? É aí uma aplicação da ideia do common law, que nós bebemos da fonte deles, treat like cases alike. Que é a base de tudo. Trate os casos iguais de maneira igual. Treat like cases alike. Então eu dizia, o código de 2015, ele não inventou a roda nesse contexto. Já tivemos alguns institutos, como eu fiz menção ainda há pouco aqui para os senhores, da eficácia vinculatória da decisão do STF sobre o controle de constitucionalidade. Isso não foi o CPC que trouxe. Não foi o CPC. Isto não existe entre nós desde 2015. Pelo contrário. Desde 93. Também uma outra, extremo oposto. É um equívoco dizer que desde a Constituição de 88 tem vinculação da decisão de controle de constitucionalidade. A Constituição de 88 foi uma emenda constitucional de 93. Salvo engano, foi a emenda constitucional número 3 de 93 que trouxe a ideia de vinculação. Àquela altura, a vinculação apenas das decisões do STF em controle de constitucionalidade. Para ser mais preciso ainda, àquela altura, em 93, a vinculação era apenas na ADIM, da declaração de inconstitucionalidade. E depois houve uma nova modificação constitucional para equilibrar, que a ADC, né, a ação declaratória de constitucionalidade, é a mesma moeda, a face oposta da ADIM. Uma ação pede a inconstitucionalidade, a outra ação pede a constitucionalidade. A discussão é a mesma. E aí depois, salvo engano, foi a 45 de 2004, a emenda constitucional 45 de 2004, incluiu a ADC na vinculação. Então começou com a ADIM, agora é o controle de constitucionalidade. Então as decisões do STF em sede de controle de constitucionalidade são vinculatórias. E o CPC não fala nada sobre isso. O CPC se limita a fazer menção a essa ideia. Talvez que não foi criado pelo
pelo CPC. Essa ideia, essa necessidade de vinculação provocada por essa ordem de ideias da segurança jurídica e da isonomia é uma preocupação que desde há muito nós temos. Veja, é um absurdo você supor que o plenário do STF decidiu em um certo sentido, afirmando a inconstitucionalidade, e o juiz aprovado na segunda-feira passada, na comarca de Antagorda, resolve que ali no quadrado dele quem manda é ele, que o STF que se entenda lá com as suas negas, que aqui quem manda sou eu. É curral isso, né? Não pode ser assim. Uma outra ideia importante é que o nosso sistema jurídico ele é hierárquico e piramidal. Não sei se eu falei isso com os senhores, é uma pirâmide. Tem mais órgãos embaixo, na base, do que em cima. E os órgãos superiores têm uma função revisional e têm uma função de gestão do judiciário. Então quem está em cima manda, mas numa empresa é absolutamente inconcebível que o sujeito do almoxarifado vai dizer algo contrário do CEO, da diretoria. Não é possível que um juiz de primeiro grau de jurisdição, não importa se ele foi aprovado segunda-feira passada ou se ele tem 40 anos de magistratura e recusou as promoções. Pouco importa. A função dele, ele está na base. Então ele deve respeito às decisões superiores. E isto sim, essa ideia sim, estava desde 88. A ideia de que as decisões dos tribunais superiores devem prevalecer. Então vejam, a Constituição desde 88 afirma que compete ao STJ atribuir, definir qual é a última interpretação da lei federal. Última é última. O STJ tem na sua a função de uniformizar o entendimento. Desde sempre, continua tendo. Só que estava previsto na Constituição e as pessoas davam de olhos. Ou não entendiam bem ou fingiam que não entendiam. Então veja lá, uma das formas de se chegar ao STJ é demonstrando a jurisprudência, a divergência jurisprudencial. Você fala assim, ó, STJ, tá aqui, ó, o TRF da 4ª Região está aplicando esse artigo X do Código Y, do Código Federal, então que está aplicando o 422 do Código Civil de um jeito que me é favorável. Mas eu perdi no TRF1 porque o TRF1 entende diferente. Vem cá, afinal de contas, quantos Códigos Civil nós temos? Um só. E quantas interpretações do Código Civil nós devemos ter? É uma só, uma deve prevalecer. Mas qual vai ser? Vai ser do meu caso que eu perdi ou a do outro caso lá que o outro cara ganhou, mas ele é igual a mim? Então eu quero que aplique no meu caso o entendimento que eu ganharia lá. Mas nós estamos em tribunais distintos. Eu ganharia se eu morasse em Minas, mas perdi porque eu moro no Rio. Mas nós somos todos brasileiros. E estamos debaixo de uma mesma ordem normativa. Então uma das formas de você chegar ao STJ é essa. O STJ, define aí, ó. Quem está certo? Tribunal do Roraima ou Tocantins? Aí o STJ decide. A tese que deve prevalecer é São Paulo. Não é porque é São Paulo, é porque a tese veio de lá. Aí o STJ define que aquela é o entendimento. Não tinha uma afirmação, além disso que eu falei, do 105, inciso 3º, mas não tinha uma afirmação expressa de que isto é vinculatório. Mas veja, eu disse isso também para vocês lá atrás, no começo da exposição. No Common Law, não tem nada dizendo que é vinculatório. E é vinculatório. Sabe por que é vinculatório? Por duas razões. Primeiro, por uma razão histórica, porque sempre foi vinculatório. Mas por que sempre foi vinculatório e continua sendo? O que está na base dessa historicidade? A razão lógica. Eles sempre entenderam, e é isso que nós temos também que extrair aqui, que não faz sentido o tribunal superior, tribunal de cúpula, afirmar uma coisa e o tribunal inferior afirmar outra. Isso seria uma insurgência.
Então, quando a Suprema Corte dizia algo, todo mundo seguia, por esta ideia da hierarquia. E nós não tínhamos isso aqui. O STJ definia qual era a interpretação, ele eliminava uma divergência jurisprudencial, era como se ele estivesse dizendo, ó, vai prevalecer esse entendimento. Ele afirmava, prevalece esse entendimento. E não se seguia esse entendimento do STJ. Aquele tribunal lá atrás, que teve a tese vencida no STJ, continuava seguindo a sua própria tese. O que não faz sentido. Mas nós não poderíamos dizer que havia ali um desrespeito ao ordenamento jurídico, porque não havia uma vinculação. Então é por isso que surge a vinculação. Essa é a razão da vinculação. E isso está desde 88. Essa ideia de que o STF é o guardião da Constituição, desde 88. Mas percebam, em 88 já se tinha afirmação na Constituição, artigo 102, que o STF é o guardião da Constituição. Que ele define a última interpretação. Mas em 93, acabei de falar, foi necessário colocar que as decisões do STF em controle de constitucionalidade têm eficácia vinculatória. Mas por que vocês acham que foi necessário colocar? Porque o STF dizia que era inconstitucional e os juízes continuavam dizendo que era constitucional. Não faz sentido nenhum. Então, uma outra consideração que eu gosto de trazer para os senhores, eu vejo nessa distinção entre common law, que tem aspecto da historicidade e a questão lógica, e a nossa aqui, eu vejo isso com um certo constrangimento. Eu costumo dizer, é como se essas previsões de vinculação, que foram progressivamente, um outro ponto que eu estou batendo com os senhores, não foram inauguradas no Código de 2015, mas foram progressivamente previstas no ordenamento. E a pá de cal, onde isso ficou mais claro e todo mundo começou a gritar, foi no Código de 2015. Essa ideia normativa de vinculação, eu associo isso, é como se fosse numa analogia, a placa que é colocada num lindo jardim, a placa assim, é proibido pisar no jardim. Precisava dizer que é proibido pisar no jardim? Você imagina assim, ó. Aqui em Friburgo tem o Country Club de Friburgo. Então você imagina, do lado esquerdo, um descampado lindo, cheio de rosas, flores. Aquela coisa de novela, de filme, aquela foto linda. De um outro, e é muito bonito realmente. Do outro lado, um lindo jardim também com um lago no meio. E no meio, um chão de terra batido bem delimitado. Como se fosse uma rua de asfalto, de chão de terra. Lindo. Alguém precisa dizer que você tem que caminhar por ali? Né? Então tem um caminho que contorna cada um dos lagos. Muito bem delimitado. Placa medindo a quilometragem que a gente vai correr. Alguém te precisa dizer que você tem que passar por ali e que não pode pisar no jardim? Não, ao meu ver, não precisa, né? Mas as pessoas pisam no jardim, destroem. Pisam. Alguém precisa dizer que você não pode tirar a planta? Não. Mas tem placa. E por que tem placa? Porque é necessário colocar essa placa para a pessoa ver. E colocando, vocês sabem que mesmo com a placa desrespeitam, né? É assim que eu vejo a ideia de vinculação. Não era necessário ter uma lei para falar, ó, vincula. Decisão do STF sobre controle de constitucionalidade. Porque ele que se mete, quem afirma se é constitucional ou não, em modo abstrato é ele. Mas quando ele falar, tu tem que seguir. Não precisava ninguém dizer isso. Mas foi necessário colocar uma emenda constitucional lá. Então, essa é muito condensadamente um certo aspecto aqui de historicidade. Eu falei, só para os senhores, mais um detalhezinho. Teve uma lei, nem foi a emenda constitucional, foi uma lei 8.038 de 90. Lei 8038/90. Que trouxe a possibilidade, veja, lá em 90, foi antes, portanto, da emenda constitucional 93,
que trouxe a possibilidade de algo que era inconcebível no nosso direito, que era o relator monocraticamente decidir em um certo sentido, lá no STF e no STJ, apenas nos tribunais superiores, o que depois se espraiou-se e se ampliou para todos os relatores. Mas qual foi o fundamento lá dessa Lei 8038 de 90? É o famoso artigo 38 da Lei 8.038 de 90. Lá atrás, o fundamento foi a jurisprudência consolidada. Então, basicamente, o que a lei estava dizendo naquele momento era o seguinte: relator, você é do Tribunal Superior, você que é um só para milhares e milhões de processos. Porque o drama da morosidade da justiça, ela se agrava conforme sobe, né? Então, o juiz tem muito processo para julgar, mas os desembargadores têm mais. Porque são menos desembargadores para mais processos. E os ministros têm ainda mais. Estou dizendo assim, processo per capita, né? Cada processo sob a gestão dele. Naturalmente, no STF são 11 ministros, né? E milhões de processos. Então aumenta a base, que é a base nacional, e diminui os julgadores. Claro que a proporção é muito maior. Então essa lei diz o seguinte, ó, para facilitar o teu trabalho aí é o seguinte: você que tem muito processo para julgar, não precisa levar para o colegiado, não precisa levar para o tribunal pleno, se já houver um entendimento consolidado do teu tribunal. Então, se você vai levar para o colegiado repetir o que já julgou, aí você leva para o colegiado repetir o que já julgou. Vamos otimizar, vamos trazer racionalidade para isso. Que é uma das formas pela qual o relator pode, hoje em dia, proferir decisão monocrática. Os senhores sabem bem da experiência dos senhores. Nasceu lá, em 90. Então, veja, mais uma aplicação da ideia de vinculação. Ali não era bem uma vinculação, mas ele dizia para o relator, cara, vamos poupar o nosso serviço aqui, o nosso trabalho, para tentar fazer com que nós tenhamos uma duração razoável do processo. Veja como é que repercute em vários contextos, né? Aqui nós estamos fazendo uma análise do processo macro, do sistema judiciário. Então essa Lei 8.038 de 90 foi uma outra manifestação dessa ideia crescente de vinculação, ou de decorrências oriundas da vinculação. E aí, voltando a um ponto que eu acho imprescindível, eu fico ali sempre de olho na hora. Uma ideia imprescindível é você entender o porquê. E aí, aqui o nosso trabalho vai ser facilitado. Eu faço referência aqui aos senhores, que o nosso tempo aqui ele é sempre curto demais, né? Para tratar de matérias, são amplas, são muitas matérias. Eu seleciono aqui o que eu acho mais importante, mais relevante passar para vocês. No meu canal no YouTube, fico muito à vontade de fazer essa divulgação, porque é gratuito, então não tem nenhum tipo nem de pensamento no sentido de que eu uso aqui como trampolim, porque efetivamente não é. Mas lá eu tenho mais vídeos para tratar cada um desses tópicos, cada um desses pontos. Então, já passei para os senhores, relembro, o canal Anotações de Processo Civil, e os senhores vão encontrar, lá tem várias playlists, tem uma playlist lá que é sobre processo nos tribunais. E aí quem tiver interesse, claro, além de doutrina, tem também essa outra fonte de conteúdo. E no meu curso, na minha plataforma Arthur Vieira Cursos, tem também um curso lá, até é gratuito, de processo nos tribunais, onde tem essas informações também, tá? Bom, então, deixa eu só